Então vamos começar, né, o nosso estudo da noite de hoje. Um feriado, dia 1º de maio, né? Muito boa noite a todos. Com muita alegria, entusiasmo, porque são ingredientes que a gente tem que ter para poder ter assistência dos benfeitores espirituais. Então nós convidamos todos para participarem do nosso estudo, aqueles que não se fizerem presente, que possam depois assistir no YouTube, né, que o Odilon vai colocar à disposição no YouTube, nos vídeos. E a nossa live hoje é de número 126, a terceira parte já do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1 da terceira parte, né? A pergunta é 643. O bem e o mal. Um tema gostoso de estudar. E também é um patrocínio da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa casa fica na rua Iviema, número 5565, no Jardim Monte Líbano, todas as quinta-feiras, às 19 horas, aqui, no horário de Mato Grosso do Sul. Nós temos esta alegria de dividir com vocês o estudo do Livro dos Espíritos. E para começar, nós vamos fazer uma prece, né? Pedir a Deus, pedir a Jesus que nos abençoe nesta noite de hoje, que a gente possa entender com bastante facilidade, né, as perguntas que vão ser colocadas para nós, que o Odilon, meu querido irmão, que vai coordenar o estudo, e hoje ele está aqui em Dourados, né? Nós estamos muito felizes com a presença dele aqui, né? Pedimos a Deus, aos benfeitores espirituais, que possa inspirar o nosso querido irmão, para que a gente entenda bem as questões que vão ser apresentadas para nós na noite de hoje. Muita paz e Jesus nos abençoe. Que assim seja. Eu já passo imediatamente a fala para o Odilon, mas eu quero parabenizar o João pela presença, a Maiara, né? Seu Maurício. Maiara conseguiu entrar? Não, ainda não. Não, até agora não. Não, né? Porque eu não estava achando o nome dela, o número dela no registro dos meus contatos. Aí tive que fazer uma busca lá e consegui encontrar. Aí mandei para ela o link. Eu já incluí ela no grupo. Eu postei o link na nossa página lá, viu? Muito bem. Boa noite. Nesta noite, como foi dito, 643 a nossa pergunta, o bem e o mal. O bem e o mal. Ela não é a primeira questão desse capítulo. Nós já começamos, né? O bem e o mal na pergunta 629. Ela já está concluindo, né? Pergunta 643, faltam 3 para concluir. E na semana passada nós vimos essa pergunta aí, ó, 642. Basta apenas não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada qual responderá por todo o mal que provocou por causa do bem que não fez. Então essa foi a pergunta da semana passada. Sempre que eu leio essa pergunta, eu lembro do seu Maurício, que ele, algumas vezes ele já falou sobre a parábola, né, de Jesus, que lembra essa passagem também, né? Entre outros ensinamentos que traz a parábola lá
do rico e o Lázaro, também tem essa reflexão, né? Que não basta não fazer o mal, né? Aí eu sempre lembro isso aí. Vocês querem comentar alguma coisa mais sobre essa pergunta ou vamos para do dia? O que vocês acham? Não, Eu não lembro exatamente quais foram os comentários que foram feitos na semana passada, mas essa resposta aí, ela me parece um pouco preocupante. No limite das forças, né? Porque ela fala que é preciso fazer o bem no limite de suas forças. É preciso no limite. Você não faz o mal, você não faz o bem. Necessário. Preciso. Acho que só de fazer o bem, você já está fazendo mal. Pois mas fazer o bem sempre no limite das forças é algo que eu acho que é difícil uma pessoa que cumpre essa necessidade aí, né? De fazer o bem no limite das forças. A gente faz o bem um pouco, mais deixa de fazer o mal, e já acredito, já é um passo evolutivo, deixar de fazer tantas coisas ruins que, quem sabe, a gente fazia antes, né? Tinha o hábito de fazer, tinha o vício de coisas ruins que a gente vai deixando, e não sei se isso isso para mim já não é fazer o bem, isso é deixar de fazer o mal, né? E fazer o bem é algo mais complicado que a gente, para fazer no limite das forças, teria que estar o tempo todo, sempre, consciente, vigilante e empenhado, se esforçando, né, por fazer esse bem. E a gente, em muitos momentos, em uma boa parte do tempo, a gente não está lembrando disso, pelo menos eu estou falando a partir da minha vivência. Tá. Dilon, o teu microfone está fechado. Alguém mais? Aí agora. Então tá. Aí eu achei interessante aí essa colocação aí do nosso companheiro João, que realmente dá para se entender bastante. Aí parece que o tanto que a questão ela é profunda, né? Então significa que é preciso fazer, né, o bem no limite de nossas forças. Mas é um caminho, né, que nós vamos chegar lá ainda, né? Mas por enquanto significa que nem, pelo menos eu estou muito longe, bem longe ainda de chegar a cumprir isso aí. Essa necessidade de fazer o bem no limite das minhas forças, eu acho que sei que ainda falta muitas e muitas encarnações para que eu possa chegar lá. Mas eu acho que ele coloca isso mais ou menos no sentido de objetivo, né? Eu acho que esse é o objetivo, fazer o bem no limite das nossas forças. Mas não significa que, para quem, igual o João já falou, para quem já faz o mal prático mesmo, aí ele deixa de fazer, já é um caminho mesmo, já é uma caminhada, uma boa caminhada. Não significa que ele já chegou no bem ainda, mas ele já está evitando o mal assim, mais grosseiro, já está evitando. Quer dizer, é uma caminhada, né? E as coisas caminham junto, né? A gente deixa de fazer o mal quando já consegue fazer alguma coisa de bem que vem em substituição àquelas práticas anteriores, né? É isso. Mas realmente nos causa uma certa preocupação. Não deveria, né, mas causa uma certa preocupação, né? Vou responder por aquilo que eu deixei de fazer. Olha aí, ó. Aí a gente se escuda um pouco, fala assim, não, mas a gente está num mundo de prova e expiação, aqui predomina o mal. É meio complicado mesmo, né? Mas é uma forma da gente
se desculpar conosco mesmo, né? Mas ainda não estamos. Mas vamos para a próxima. Quem faz essa? Agora essa já é a do dia. Posso começar hoje. Há pessoas que, por sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a ocasião de praticá-lo. Basta estar em relação com outras pessoas para encontrar a ocasião de fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa ocasião a quem não estiver cego pelo egoísmo. Pois fazer o bem não consiste unicamente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que a sua cooperação possa ser necessária. A gente fica pensando, e quando eu estava respondendo antes, e a gente dizendo aí que só deixando de fazer o mal já é um caminho, que às vezes a pessoa não aparenta estar fazendo muita coisa, mas a simples convivência no esforço de harmonia, no esforço de estar ali disponível para ser solidário no momento de necessidade, é como disse aí, né? O simples fato da convivência social, da convivência com outra pessoa, já é oportunidade de fazer o bem, dependendo de como a gente pratica essa relação, né? Como a gente administra essa relação com as outras pessoas, a gente já pode estar fazendo o bem sem fazer grandes coisas que pareçam um grande bem ou um esforço visível, ostensivo de estar praticando o bem. Então, acho que isso de a gente pensar no bem como talvez uma obra, né? ou talvez um trabalho voluntário, talvez alguma coisa assim, é um passo. Talvez seja um passo um pouquinho, né? Um pouquinho mais avançado, porque pessoas, vamos falar aí de um exemplo muito conhecido, né? Como o nosso Divaldo, parece que é uma das pessoas que segue isso, né? Fazer o bem sempre que é possível. Está sempre ligado, está sempre disposto, está sempre se esforçando, apesar muitas vezes de dificuldades de saúde, de dificuldades de influências espirituais, né? Quem não tem? Ele mesmo confessou muitas vezes, né? Tem essas influências espirituais buscando atrapalhar, e ele persistindo em fazer o bem, inclusive a esses. É isso mesmo. Todos podem fazer o bem, é a resposta Todos. da pergunta. Onde estejam, na circunstância que estiverem. É uma palavra amiga, é uma prece, é um estender de mão para alguém, né? Ixi, tem tanta coisa que dá para fazer, independente de você ter condição financeira, porque o que se refere aí, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento, compreensão, ele fala, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Mas tem. Você tem boca, você tem braço, você tem perna, tem pés, pode andar, pode visitar os hospitais. Meu Deus, olha. Tem uma mulher lá no Bezerra de Menezes, uma senhora, que ela escolheu fazer um trabalho nos hospitais. Ela conta histórias, sabe, Dilon? Ela chega lá no hospital, para os doentes, e fala assim, eu posso contar uma historinha para a senhora? Ou para o senhor? Pode, meu filho, pode. Ela conta cada história, escolhe aquelas histórias mais interessantes do Chico Xavier e de outros aí, né, que igual nós estava contando hoje
do assaltante que entrou na casa do Chico lá, né, para assaltar ele. Então, essas histórias assim, sabe? E os doentes, quando sai de lá, a pessoa fica tão gratificado, né? Isso aí não custa nada. Qualquer um pode fazer. Quem mais? Fazer o bem. Estou me lembrando assim, de pessoas que falam assim, não, eu queria ganhar na loteria, na Mega Sena, etc., porque para eu ajudar muitas pessoas. Quer dizer, é um grande engano, né? Quando a gente fica querendo ganhar para poder ajudar. Porque a possibilidade de fazer o bem está por toda parte, né? E a caridade não consiste em doar coisas financeiras. O financeiro pode ser caridade? Pode. Mas é apenas uma pequena faceta da caridade. Mas a caridade, o bem, né, em geral, ele espalha por toda parte, desde um sorriso. Uma pessoa que está triste, você chega e pega na mão, com a alegria no rosto, para aquela pessoa, já é uma caridade, né? Então tem tanta forma de fazer o bem, que não precisa ganhar dinheiro para poder fazer o bem, né? Não tem que esperar ganhar sorte grande, melhorar de condições financeiras, né, para poder fazer o bem. E o bem, ele tem tantos meios. Por exemplo, a gente fica analisando assim, quantas coisas boas. Hoje está lá, a sua plantinha lá da calçada tá sentindo o sol, você chega lá e joga uma água na plantinha. Isso é fazer o bem? Né? Então tem tanta coisa de fazer o bem. Por exemplo, uma mãe que amamenta com todo carinho, todo amor uma criança, um filhinho, está fazendo bem. Né? Quer dizer, o bem são milhões e milhões de meios, né, de fazer. Verdade. Então, o São Maurício, ele lembrou uma questão aí que talvez a gente não atente, né? Muitos de nós, às vezes, não atende para isso. Que, às vezes, a gente se coloca na condição de que nós temos o momento e a hora de fazer o bem. E ele lembrou bem, né, que o bem, ele deve ser uma constante, né? O tempo todo você pode fazer o bem. Até o exercício do pensamento. Nós sabemos que o pensamento nós geramos energia, vibrações, radiações. Como disse a irmã Dulce, né, viver em oração. Ela disse, eu vivo em oração. E agora aprendi uma nova maneira de ajudar o próximo. Através da respiração. Toda vez que eu aspiro e expiro, eu mando vibrações para alguém. Né? Através de uma forma de oração. Então existe... Boa noite, Maiara. Seja bem-vindo entre nós. O meio onde certos homens vivem não é a causa principal de muitos dos seus vícios e crimes. Eu vou repetir de novo. O meio onde certos homens vivem não é a causa principal de muitos dos seus vícios e crimes. Aí a resposta é sim. Mas isso também é uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Aí eu vou deixar para o Dilon comentar essa questão aí. Ou então, seu Maurício. Seu Maurício. Não, interessante essa questão é interessante, né? Porque a gente fica muitas vezes, né, falando assim, mas por que tem pessoas que nascem no meio, né, no meio onde ele não tem possibilidade de acertar? Só que não é que não tem possibilidade. O que mostra aí é que dependendo do meio onde ele nasça, só vamos lembrando, a pessoa nasce numa região, num grupo de pessoas que praticam crime. Aí o pai, o tio, o avô,
praticam crimes diversos. Muitos desses usam drogas, por exemplo. Aí por isso que fala assim, vai ser realmente esse local vai ser um fio condutor para levá-lo ao erro? Sim, por isso que fala que sim, né? É um meio. Só porque, como disse anteriormente, mostra que não há obrigatoriamente de ele errar, né? Quer dizer, aí fala que no caso é uma prova que ele mesmo pediu. Então ele quis nascer naquele grupo. Com certeza ele também, se ele veio no meio daqueles erros, no passado geralmente no passado dele, ele também contribuiu para o desencaminhamento daquelas pessoas e ele vai participar daquele grupo com o objetivo de resistir, né? Prova. Ele vai passar por uma prova e também com o objetivo de auxiliar os demais. Além de não cair, ele também vai com o objetivo de auxiliar os demais que no passado já foram comparsas, possivelmente, né? E ele, às vezes, se achou até culpado de ter desencaminhado aquelas pessoas. Então, anda ali para fazer, tipo, uma reparação. É interessante isso aí, e não sei se, para mim, a palavra causa pesou muito aí na pergunta, né? Não sei nem se a tradução tá bem fidedigna, mas causa é causa principal. Quer dizer que se ela é a causa principal, existem outras causas, né? E aí eu lembro daquele dizer, a ocasião faz o ladrão, porque tem ali tudo preparado, tudo pronto para ele poder fazer o furto, mas ele podia não fazer, né? Muitos não vão ser ladrão porque tem tudo à disposição, todos os recursos existem, todas as chances existem para ser ladrão, e muitos não vão ser ladrão. Mas está dizendo aí como a causa principal. E o que me pareceria a causa principal são os maus pendores que nós trazemos nas encarnações passadas. Me parece que aí estaria uma causa maior do que as circunstâncias favoráveis à prática do crime. É claro que eu estou falando aqui, a gente está se imaginando como pessoas adultas, com raciocínio claro, com as possibilidades, né, de evitar o mal, de ponderar sobre se é bom ou se não é, mas numa reencarnação a gente tem vários períodos na vida, né? A gente tem a infância, já pode começar a ser desviado desde a infância, receber esses convites na infância e na adolescência, períodos muito difíceis de usar toda essa razão, né? Toda essa ponderação sobre se é bom, se é mal, se vai fazer bem, se vai fazer mal, quais são as consequências, qual a finalidade da existência e tudo mais, né? Então, talvez, desse ponto de vista, fique mais compreensível causa principal. Mas me pareceria que a causa principal é os nossos pendores. Se eu vou para um lugar, vou nascer numa família que tem muitos dependentes de álcool, e eu em outras vidas já fui dependente do álcool, eu quero ali um meio de evitar e ter certeza que eu já evito com consciência, com escolha, evitar o uso do álcool. Mas a possibilidade de cair nele também existe com boa probabilidade, porque, por exemplo, como eu disse, né, eu posso começar como criança ainda, a tomar um golinho e tal, e ir viciando de novo. Ô João, eu pesquisei Sim. aqui uma outra versão aqui do Livro dos Espíritos, e ele usa um outro termo no lugar de causa, ó. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? De resto é igual, só essa palavra motivo, uma motivação. Uhum. Você acha que muda alguma coisa? Eu acho que muda um pouco.
Muda um pouco. Né? As motivações, tem várias motivações para você fazer as coisas. Mas isso também não é motivo para fazer. Se a pessoa é uma pessoa boa, honesta, trabalhadeira e voltada para o bem, então não é motivo. Pode ter 5 na família que é vida torta, mas ele não é. A gente conhece casos desses aí. É diferente dos outros. E aí, Eu estou entendendo, eu estou observando a discussão, né, que o João provocou. Achei muito interessante, João, essa discussão. Eu fico pensando aqui, porque se fosse causa primária, até motivo primário também, fica parecendo que ele chegou ali, está morando ali naquele local, fica quase que provocado a realmente a cometer aqueles erros, né? Então, talvez possa ser também. A gente teria que ver lá o original em francês, né? Que foi as perguntas que Kardec fez e a resposta dos espíritos foi em francês. Aí talvez a gente teria mais condições de entender qual palavra que foi utilizada lá, né? E qual a outra possibilidade de traduções que tem. Então, independente, né, a gente conseguiu refletir e fica implícito na nossa reflexão que nós somos responsáveis. E essa responsabilidade por aquilo que nós fazemos numa existência, ela não é uma responsabilidade absoluta, assim, ela é relativa também a muitas coisas, né? Se eu procuro um meio e condições de praticar um crime, de alimentar um vício, um erro, um mal pendor, é uma coisa. Agora, se eu nasço numa conjuntura, num grupo social, em que isso é praticado o tempo todo, na vista das crianças e tudo mais, já parece um pouco diferente, né? Porque uma criança, um adolescente que adquire ou continua um vício de outra vida, já desde essa fase da existência, é complicado você dar a mesma responsabilidade do que uma outra pessoa que viveu, cresceu e depois ela vai procurar os meios de praticar o crime cada vez mais. É diferente a responsabilidade. Só esclarecendo essa questão da tradução, né? Tem um site chamado Bíblia do Caminho, site espírita, e ele traz a versão em francês. Para quem tem curiosidade, familiaridade com a língua, é uma boa fonte de pesquisa. Lá também tem em francês. Essa questão também, né? Eu fico pensando assim, né? Uma das recomendações, né, que se diz, né, por exemplo, quando a pessoa está em tratamento para se livrar de um vício, principalmente no começo, se afastar dele, né, ficar longe. Né? Você tem problema com o alcoolismo, então fica longe da garrafa, fica longe dos bares, longe dos amigos que são, né, companheiros daquela situação, para você se livrar, né, do vício e depois se fortalecer. Daí sim, quando você for num ambiente que favorece isso, você já está forte para isso. E uma outra questão que eu imagino também, por exemplo, a pessoa, né, que foi reportada aqui, mas só para provocar um pouquinho mais, pessoa que nasce num meio onde, por exemplo, a violência é uma coisa muito forte, né? E aquilo ali, na cabeça das pessoas, acaba se tornando uma coisa que, assim, né? Violência não é uma coisa tão estranha. Aquele que não tem contato com aquilo habitualmente, quando acontece qualquer tipo de violência, ele fica escandalizado, né? Fica influenciado, impactado, né? Causa um monte de problema. Agora, aquele que está no dia a dia, vivenciando essa situação, aquilo como que fica muito... ele se acostuma, né? Com aquela situação até, né? Não sei se isso tem a ver, né,
a questão psicológica e tudo mais, né? Que a pessoa acaba tornando aquilo natural. Então quando fala do meio aqui, né? Se ele é uma motivação ou causa para isso, né? A gente talvez tenha que pensar nisso também, né? É uma prova, claro, e a pessoa escolheu aquilo. Mas como nós já estudamos em questões anteriores sobre a justiça de Deus, né? Para Deus há atenuantes e agravantes, né? Então cada um é cada um, né? A gente não sabe o que a pessoa passou, o que ela sentiu, o que ela enfrentou para chegar naquele limite. Muito bem. Mayara, você quer comentar também? Está aberto. Ela está quietinha? Não, eu estou só escutando mesmo. Ainda não está acostumado com a gente, não, é? Não, eu tô meio crua aqui. Logo você se solta. Vamos para a próxima, então. A gente criou assim, o hábito, cada um faz a leitura de uma questão, sabe? Se você se sentir à vontade para ler também, tá? Pode fazer a leitura. Nem precisa comentar se não quiser, não tem problema também. Também não precisa ler se não quiser também. É bastante livre aqui para fazer. É democrático. Tá bom, então. Então vamos para a próxima, Eu ia pra 645. então. De quem que é essa aí? Posso ler? Pode? Pode. Legal, pode. Deve. Quando o homem está, de algum modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irreversível, não. Pois mesmo dentro dessa atmosfera de vício, às vezes você encontra grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, tiveram como missão exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Comentários, sejam à vontade. Ou Mayara mesmo, ou outros, se quiserem comentar, estejam à vontade. Bem dentro do que a gente já vinha comentando na questão anterior, essa questão de um ambiente onde se pratica muito o vício, e quase que o Dilon falou ali antes no comentário dele que se torna uma coisa cultural meio que aceita, né? Aquelas condutas viciosas, como a violência, né? Se torna como que aceita, meio que cultural. Então, nesse sentido que eu comentei antes, da responsabilidade mais relativa de quem nasce num ambiente desses e acaba cometendo vícios, mal que veio aprender desde a infância, né, nessa existência. Mas, como disse nessa questão agora, nunca é irresistível, né? Não é irresistível. E há exemplo de virtudes ali naquele meio, pessoas que programaram estar naquele meio, não só para testar a si mesmo, mas para servir também de luz, né? Porque, como Jesus disse, brilhe a vossa luz. Então, quem consegue ser ali equilibrado, quem consegue ficar no caminho correto, está sendo um exemplo, está servindo de luz, está servindo de estímulo, está servindo de desafio, de provocação para o bem, para todos aqueles que enxergam os dois lados. Mais alguém? Fico pensando aqui, que quando a gente fala a questão de livre-arbítrio, né? E a gente tem condições de escolher. Então, se fosse, quando fala assim, a pergunta que o Kardec faz, que pergunta
se torna um arrastamento quase irresistível, quase. Ele já fez certo. Ele não perguntou se era irresistível. Ele disse que era quase irresistível, né? Porque mostra que nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso preparo, então vai depender muito de nosso preparo anteriormente, antes da reencarnação, qual é a nossa conduta, a nossa força. Mas aí por isso que fala que o arrastamento se arrasta mesmo. Então, todo esse... Você vive num ambiente de vício, esse ambiente arrasta. Não é só para o mal, não. O ambiente do bem também arrasta. Só porque não é sempre, né? Vai acontecer da mesma forma que o ambiente do bem, a pessoa que está ali convivendo naquele ambiente de bem desvirtua, no mesmo caso também vai acontecer do ambiente de vício, alguns desvirtuam daquele ambiente de vício e seguem outro rumo, né? Às vezes, muitos desses espíritos, eles estão ali naquele grupo para ajudar, como se fosse um anjo de guarda, né? Para auxiliar aqueles demais. E ele, se ele tiver bastante força, bastante preparo anteriormente, como até o João falou, a questão a causa seria muito mais espiritual, do passado, experiência passada, né? Então, de acordo com a experiência passada, nós podemos ter muita condição de vencer. Porque se nós não tivéssemos condições de vencer, nós seríamos apenas um joguete. Você vai para lá, num caso de vício, você não tem condição nenhuma de vencer. É certeza que você vai entrar no vício. Então, qual o objetivo estar lá sem ter certeza de caminhar também no vício, né? É claro, porque, na verdade, nós temos muitas possibilidades também de se caminhar do bem. Mas mostra ali que realmente o ambiente ele é forte demais. Então, o ambiente do vício é bem complicado para a pessoa chegar ali, viver naquele ambiente e não se envolver. É isso. O arrastamento para o mal ou no bem também seria um arrastamento ou um convite para o bem. Agora, a questão é que no bem também existe aqueles, né, que se sentem envolvidos, né, naquela atmosfera. Vamos fazer uma obra, alguma coisa, né, vamos nos envolver. Tem aqueles que têm aquele entusiasmo, né? Depois, mas só entusiasmo só inicial, daí a pouco, bicho, isso aí envolve um certo sacrifício, dá trabalho, não quero saber disso não, só no começo. Também, né, tem isso. Agora, a questão do arrastamento é interessante essa pergunta, porque a gente fica sem ter como nos defender, né? Por que eu fui para o mal? Fala, não, mas não tem esse negócio de arrastamento irresistível, não. Você pode resistir, sim. Tem o seu livre-arbítrio. Se ninguém mais quiser comentar, vamos para a próxima. 646. De quem é essa? Apareceu Maurício, não fez nenhuma? Ou fez? Acho que não, sou eu mesmo, então. O mérito do bem que fazemos está subordinado a determinadas condições. Dito de outro modo, outra pergunta, melhorando a pergunta, né? Existem diferentes graus no mérito do bem? Aí vem a resposta. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum merecimento em fazer o bem sem sacrifício e quando não custa nada. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do seu supérfluo. Aí vem a palavrinha aqui de Jesus,
Jesus, assim, o disse a propósito do óbolo da viúva. Foi bem colocado o negócio da viúva, né? Então, o mérito está no trabalho, né? Trabalho feito. Por exemplo, a gente da viúva, que ele mostra aí, foi muito interessante, né? Porque Jesus, quando coloca aqueles homens, os seus discípulos, né, para olhar, é como a viúva, como as pessoas doavam, né? Então tinha um doava muito dinheiro, outro doava poucas moedas, e a pobre viúva colocou lá 2 moedinhas, como se fosse hoje 50 centavos, 20 centavos, que a gente não sabe o valor não, mas dá para traduzir por isso. Aí Jesus fala, né, que aquela mulher doou mais porque para ela que fazia mais falta. Então ela se sacrificou mais. Então o trabalho do bem é mais sacrifício. Por exemplo, uma pessoa que sai, vai a uma casa, dá banho numa pessoa que está lá, que fez necessidades fisiológicas na cama, pegou aquela pessoa, levou para o banho, trouxe, limpou, limpa a cama ainda, tudo mais. Não é um trabalho simples demais de fazer, não é um trabalho igual quando alguém chega e pede, você pode me dar um prato de comida? Aí na nossa mesa está sobrando, tem uma panela cheia de arroz, outra que tem carne, a outra tem feijão, a outra tem macarrão, etc. E a gente pega e faz um prato rapidinho e entrega para ele lá no portão. Faz uma marmitex para ele e entrega no portão. Esse bem é importante? Mas ele tem esse sacrifício? Muito pouco. Agora, aquela que foi lá dar banho, tem mais sacrifício, né? Então, o que conta realmente é a dificuldade que você enfrenta para poder fazer, né? Aquilo que você... aquela dificuldade que você enfrenta para poder fazer aquele ato, né? E a outra coisa importante também que eu podia colocar é o amor colocado. A outra ponta que diferencia ainda também, nós podemos colocar, que é o amor envolvido naquela ação. É isso. Alguém mais? É interessante essas colocações, né? O grau da dificuldade. O grau da dificuldade, se é mais difícil, se é mais exigente, se é mais sacrifício, se é mais abnegação, se é mais renúncia de quem faz, então o mérito vai ser maior, né? No exemplo do seu Maurício aí, se a pessoa chegou para pedir comida e aquela comida guardada era a única que ia garantir a janta, mais alguma alimentação durante o dia, e aí eu vejo que aquela outra pessoa não almoçou, né? Mesmo essa que ficou preparada depois do meu almoço, mas que ia ser minha alimentação para o resto do dia, se eu doar ali, então vai ter muito mais mérito do que doar simplesmente porque está pronta, sobrando, e à noite e à tarde, depois não tem outras alternativas de alimentação em casa, né? Coisas assim. O óbolo da viúva, Jesus destacou muito, porque, segundo alguns estudos que eu já vi, a viúva, ela era o contrário, ela que tinha que ganhar. A viúva ganhava, ela tinha que ser amparada, tinha uma espécie de assistência a esse tipo de necessidade em Israel, e a viúva não tinha obrigação de dar nada. Ela foi doar por amor mesmo, né? Por vontade e renunciando aquele pouco que ela já tinha, porque ela vivia de pouco. Tanto que muitas vezes no Evangelho fala, né, do órfão e da viúva. A justiça do reino de Deus, ela tem como coisas importantes
entre elas, essa assistência ao órfão e à viúva, que era muito forte também na Casa do Caminho, que era a primeira comunidade cristã. Então, os graus, né, as condições, né, graus e condições de se fazer o bem. Eu também penso na questão da alegria de servir, né? Que às vezes aí está colocada, né, que a questão da dificuldade que se tem, né, do sacrifício envolvido para se fazer o bem. Se esse sacrifício eu encaro mesmo como um sacrifício, né, eu falo, meu Deus do céu, como é difícil ajudar fulano, como é difícil fazer esse tipo de trabalho. Acho que ele tem um mérito melhor do que aquele, menor do que aquele que vai lá e com alegria fala, não, fazer é bom, né? Fazer, ajudar, vai. Igual no exemplo que o Sr. Maurício trouxe aí, né? De ajudar uma pessoa que está com dificuldades, assim, de limitações físicas, que precisa ser tratado e tal, a pessoa vai lá com alegria, brinca com ele, né? Conversa sobre outras coisas, mostra que está fazendo aquilo com alegria. Tem alguns, né, como disse Jesus em algumas passagens, né, que servem, deixando o outro numa condição tão tranquila que ele se sente que ele que está ajudando, né? É o que está acontecendo o inverso, né, na questão, né? Então ele faz com tanta boa vontade, com tanta alegria, com tanto amor, que aquele ato, né? E na verdade tem sim, né? Como disse Francisco de Assis, né? Dando o que se recebe. Então tudo que você dá a volta. Então tem sim o retorno disso aí. Então aquele que faz com alegria, eu acho que tem um mérito maior também. E uma outra questão, que até é uma questão racional mesmo, né? Eu vou fazer aquele tipo de trabalho, aquela tarefa, aquela atividade, vou ter que fazer. Então que eu vá com alegria, vai ser mais leve. Por que eu vou, né, com aquela, me arrastando, com raiva muitas vezes, né, aborrecido? Por que eu não vou? Eu faço com alegria, vai ter que fazer mesmo, né? Eu faço. É até uma coisa que tem uma visão assim racional, né, de se tornar mais leve a situação. Muito bem. Para frente ou alguém quer complementar? Ou discordar, né? Podemos avançar, né? Vamos avançar, então. Vamos para a próxima, que eu acho que vai ser a última. Opa! 600, tem um subtítulo. Acabou o título, nós já estamos na divisão da lei natural. Acabamos o bem e o mal. Mudamos de título, 647. Bem pequenininho esse título, né? Só 2 perguntas. Divisão da lei natural. Minha vez de ler. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Interessante que as perguntas de Kardec são perguntas assim muito elaboradas, propositadamente, né? Na pergunta, você praticamente já está falando a resposta. Dificilmente seja diferente. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Então, cumpre se lhes mostre a aplicação que comporta. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Então, esse preceito amor ao próximo não compreende toda a lei, porque a lei abrange todas as circunstâncias da vida. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Bom, amarelei a palavra interpretação aí de propósito.
Então, ele não abrange tudo. O preceito do amor ao próximo não abrange tudo, né? Até porque eu não concordo com um dizer que inventaram por aí, de que o próximo mais próximo sou eu. Eu não posso ser o próximo, eu sou eu, né? Na relação, tem eu e tem o próximo. Então, não tem isso que o mais próximo sou eu, né? E amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo já é um desafio muito grande. E como disse aí no Altura, cumpre mostrar o que tem que ser feito, né? A aplicação disso. Então a gente tem que ir aos detalhes de como tem que ser praticado este amor ao próximo, este amor à natureza, este amor a si mesmo, né? Para que a gente cumpra a lei de Deus, a lei de amor, que é mais ampla do que amor ao próximo, que é, como disse aí, uma boa parte, uma parte grande. Esse preceito encerra todos os deveres com relação aos outros homens, as outras pessoas, né? Até quando quer falar outros, sem falar masculino nem feminino e nem dizer a quem, se usa a outrem, né? A outrem. Mais? Alguém? O Maurício, Maiara, Odilon, o Orlando, Odilon sou eu. Pronto. Então, aí está bem claro, né? Porque você amar o teu próximo como a ti mesmo, meu Deus. É como o João falou aí, envolve muita coisa, muita coisa. E a gente, qual é que é o próximo? É aquele que está mais perto de você, precisando de você. Não é só uma cesta de alimento, não é só uma coisa nesse sentido, mas é tudo. A pessoa está precisando, você estender a mão para ele em qualquer auxílio que ele precisar, como se fosse para você mesmo, né? O que eu quero para mim? O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. E sempre não adianta muitas vezes eu procurar fazer a caridade, ajudar as pessoas lá longe. E muitas vezes chegar uma pessoa ali no portão, ninguém está olhando mesmo, fala, não tem não, passa outro dia aí. E às vezes até a gente tem as coisas para dar, né? Então, isso aí é o ensinamento de Jesus, é amar o próximo como a si mesmo. Toda a situação que você vai fazer para o outro, você pergunta se você gostaria que fosse feito para você. Não é? É mais ou menos isso. Por aí. Mais alguém? Só que está na hora, né, Edlon? Não vai dar para comentar mais? Então. Quem quiser comentar mais. O que você entendeu, Maiara? Que nós temos. Essa Maurício acho que não comentou também, nem a Maiara. Eu acho que o João comentou certo sobre o como fazer isso. Porque Jesus fala que devemos amar aos outros como a si mesmo. Mas como? De que maneira? Que próximo? Amar a Deus primeiro, amar a mim primeiro e depois aos outros, ou amar a Deus, amar aos outros e depois a mim. Aí acho que aí seria a questão da interpretação da lei de Jesus. E a interpretação, ela pode ser bem imperfeita, né? Mas dentro da boa vontade, ela vai ser a melhor, que está ao alcance daqueles que vão fazer essa interpretação. Achei então, que legal, achei legal. Vai valer muito essa vontade. Opa, desculpa, pode falar. Essa vontade que vai valer muito, então, né? Pode falar. Achei legal colocar assim, os homens são necessárias regras precisas.
Os preceitos gerais são vagos. Quando é gerais o preceito, a gente dá um jeito de ajustar ele às nossas conveniências, né? Então o preceito tem que ser bem justo, bem preciso. Uma receitinha de bolo mesmo. Ó, você tem que fazer assim, 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 assim. Senão a gente, se abrir um leque para interpretação, pronto, né? Quem que é meu próximo? Como a Maia lembrou aí, né? Quem que é meu próximo? Aquele que está pertinho de mim, aquele que está distante, né? Aí a gente fica achando desculpinhas para poder fugir da regra mais precisa. E Jesus lembrou muito bem, né? Quando, até na parábola do bom samaritano, que às vezes o próximo é aquele até que é o nosso inimigo, né? Que é o nosso adversário perante a lei, né? E nós estudamos isso o tempo todo. Talvez aquele próximo que está tá no crime, por exemplo, né? É o que mais necessita, né? De amor, de acolhimento e tudo mais, e que a gente aponta o dedo e espanta para longe, né? Esse eu não quero, esse não é meu próximo, coisa nenhuma, não. Não me misturo com esse tipo de gente. Lembrando a questão de próximo, aí você lembra que o próximo pode ser até o desconhecido, né? Porque o do samaritano mesmo, o samaritano não conhecia aquele homem que caiu nos poderes dos ladrões, né? Ele não conhecia nenhum dos dois nem o outro, eram desconhecidos. E surgiu a oportunidade e transformou o próximo. Então é isso que a gente tem que entender, que a gente pensa que próximo é só aquele, é o amigo, é o vizinho, é o parente, né? A gente começa a pensar nisso. Mas vai muito além disso, né? Já tem um texto do Evangelho que recomenda que a gente tem que ir atrás do... Como é que diz lá? Dos... oculto, os infortúnios ocultos. Dos infortúnios ocultos, né? Aquilo que a gente não está vendo, porque está muito cômodo, a gente vive ali no nosso bairro é tranquilo, quase não passa ninguém pedindo nada, a gente só vai para o serviço e volta. Então, às vezes, talvez o próximo mais necessitado que vai me desafiar vai ser aquele que está passando fome na África lá, porque eu fico sabendo, chega uma proposta de eu ajudar a entidade Fraternidade Sem Fronteira. Pode ser o mais próximo, de repente, que está mais necessitado perante mim. E distante ainda. Ou aquele que está por aqui mesmo, mas ele tem vergonha de pedir, por exemplo, né? Pedir ajuda, né? Aquele que está oculto aí, né? Nós também. Exatamente. E que a gente, às vezes, deveria ajudar e poderia ajudar de forma a não humilhar, né? Ajudar de forma que ele possa receber sem se sentir devedor. Devolvo por Orlando? 20 horas e 2 minutos. E eu passo para o João fazer o encerramento para nós. Vamos fazer como a gente sempre faz, nossa prece de encerramento. Reconhecendo o amor derramado sobre nós, em forma de inspiração, em forma de companhias espirituais, que certamente estão do nosso lado, buscando harmonizar a nossa mente, nosso estado de ânimo, para que a gente possa se sentir mais inspirado, receber as inspirações para o bom entendimento, talvez para o fácil entendimento dessas questões, como disse o Orlando no começo, né, que a gente conseguisse compreender com certa facilidade, e com certeza também quis dizer isso, né, compreender com facilidade porque é auxiliado, já que nos nossos conhecimentos, às vezes, não tem tanto preparo, tanto fundamento nessa existência. Então, muita gratidão, muito reconhecimento à espiritualidade, a Deus e Jesus, como foi colocado na prece de início, e a todos. Gratidão a cada um de vocês que está aqui participando visivelmente para nós, ou invisível, e que a gente possa continuar motivado, persistente,
e aproveitando, fazendo eco nas nossas reflexões, nas nossas experiências da semana, no nosso coração, essa compreensão. E a gente vai aprofundando mais aí. E que a semana, o final de semana, seja excelente para todos nós. E a semana que separa nossa live de hoje da live da semana que vem seja maravilhosa. Que assim seja.